Nós sabemos que existem várias formas de ganhar dinheiro com imóveis. A mais popular delas talvez seja o tradicional aluguel de uma casa ou um apartamento ou mesmo um escritório em troca de uma remuneração mensal. A locação de imóveis faz parte da cultura do brasileiro, especialmente daqueles que buscam a geração de uma renda passiva, que nada mais é do que receber um dinheiro sem fazer absolutamente nada para isso. E os imóveis são os preferidos para isso porque apresentam a chamada resiliência, ou seja, costumam ser mais constantes mesmo em momentos de crise. E isso, sem dúvida, oferece uma proteção contra a inflação, que é justamente a perda do nosso poder de compra em momentos de dificuldade. Mas além dessa forma de ganhar dinheiro com imóveis, já há algum tempo existe uma outra maneira considerada eficiente, mais fácil e às vezes até mais rentável para se investir em imóveis. É mesmo? É o chamado investimento em fundos imobiliários, que inclusive são um dos investimentos mais indicados para aqueles que querem começar a se expor em imóveis, na minha opinião. E eu vou dizer o porquê disso daqui a pouquinho. Se você se interessou por esse assunto, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar algumas vantagens e diferenciais entre os investimentos em imóveis diretamente para locação e também para os fundos imobiliários quando comparados a esses aluguéis de imóveis residenciais. Lembrando que os investimentos dos quais eu falarei nesse vídeo não são recomendações de compra. Esse vídeo tem um caráter informativo e educativo, portanto, você deve sempre estudar antes de escolher em qual investimento você vai colocar o seu dinheiro, levando sempre em consideração o seu perfil de investidor e os seus objetivos financeiros. Minha missão por aqui é compartilhar com vocês as minhas opiniões sobre investimentos. E se você não me conhece, eu sou Daniel Carreto, sou o fundador do canal Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira com os investimentos. E se esse assunto te interessa, se você quer saber mais sobre isso, já clica aqui no botão inscrever-se aqui embaixo e clica também no sininho para receber as atualizações dos vídeos que faço semanalmente aqui no canal. Primeiro de tudo, é importante saber o que são e como funcionam os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários captam recursos entre investidores para a compra de imóveis que posteriormente podem ser alugados ou vendidos. As receitas obtidas nas transações, como por exemplo locação, como ganho de capital, são distribuídas entre os cotistas, que nada mais são aqueles que compraram cotas do determinado fundo imobiliário, sempre na proporção de cotas que cada um possui. Ou seja, se você investiu um determinado valor, você vai conseguir comprar uma quantidade de cotas e vai receber proporcionalmente a essa quantidade de cotas que você possui. E os dividendos recebidos, realmente vão estar diretamente ligados a essa quantidade de cotas que você tem. Normalmente, os rendimentos dos fundos imobiliários, que também são chamados de dividendos, são depositados mensalmente na conta da corretora no qual os cotistas investem. E esses recursos, é importante dizer, eles caem na sua conta já líquidos, isentos de imposto de renda, que inclusive é uma das principais vantagens dos fundos imobiliários, na minha própria opinião. Caracas! E ao longo dos anos, o mercado de fundos imobiliários ele se desenvolveu de uma forma que hoje há fundos focados desde a administração de escritórios de grandes empresas até mesmo a imóveis rurais. Hoje em dia nós já temos até investimentos aí, que nós chamamos os FIAGROS, que investem basicamente em propriedades rurais. Então, são realmente várias as possibilidades de imóveis que passam até mesmo por shopping centers, galpões logísticos, hospitais, agências bancárias, hipermercados e tem até mesmo, pessoal, fundos de cemitérios. Acreditem, tem fundos que investem em cemitérios. Se são bons ou ruins é outra questão que eu não vou entrar nesse vídeo porque não é o tema. Mas no mercado, o investidor também tem a opção de adquirir cotas dos fundos imobiliários que a gente chama de papel, que no nome técnico seriam cotas de recebíveis imobiliários. Mas de forma bem simples, são fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa ligados ao segmento imobiliário. Esses papéis, eles são indexados a índices de preços, como por exemplo IPCA, IGPM, por aí vai, ou mesmo a taxa do CDI, que é aquela taxa que está intimamente ligada à Selic, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é do que uma taxa que se baseia aí entre os empréstimos que os bancos fazem entre si. Mas isso é uma questão muito mais técnica, também não vem ao caso. E se a gente for considerar uma alternativa mais acessível e simplificada de receber renda no mercado imobiliário, sem dúvida, os fundos imobiliários, eles são muito interessantes, porque eles já excluem, na verdade, eles ocultam as taxas e despesas que são comuns à gestão
desse tipo de empreendimento imobiliário, tá? Então assim, se a gente for pensar, né, que você não entende nada de imóveis, você teria que comprar um imóvel do zero para ter que investir e começar a receber um rendimento, é muito complicado para quem nunca investiu nisso. E os fundos imobiliários, eles já possuem profissionais, né? Uma administração, uma gestão, que tem taxas, logicamente, que são cobradas, mas já são deduzidas completamente ali, e o investidor às vezes ele nem vê, né? Porque já cai diretamente na conta dele o quê? O rendimento, que é justamente parte dessa locação, dessa venda dos imóveis, e é o retorno que o investidor recebe por investir em fundos imobiliários. E, em resumo, a gente pode entender os fundos imobiliários como um investimento realizado através da bolsa de valores, no qual o investidor compra uma ou mais cotas de um fundo imobiliário para poder ganhar dinheiro de duas formas possíveis. A primeira é a valorização da cota, é quando a cota ela sobe o seu preço. Você pagou X e ela está valendo X mais 10, por exemplo. Então você ganhou R$10 ali nesse caso. E a segunda forma que você pode ganhar dinheiro é a forma mais comum, a forma que a gente mais costuma falar, a forma que a gente mais gosta, é através da distribuição de parte dos rendimentos, que geralmente é realizada pelo administrador do fundo imobiliário. Então ele recolhe ali, né, o dinheiro recebido, a renda recebida daqueles imóveis, e através dessa renda ele distribui parte disso para aqueles que são os cotistas de forma proporcional. E o dinheiro investido em um fundo imobiliário, em forma de cotas, ele é administrado por um gestor, e esse gestor ele fica responsável por encontrar os melhores investimentos mais interessantes, mais rentáveis, para garantir uma boa rentabilidade para o fundo. E existem basicamente 3 tipos de fundo imobiliário hoje. O primeiro é o chamado fundo de tijolo. Esse fundo ele é focado essencialmente em empreendimentos físicos. Então você pensa naquele imóvel ali que você vê quando você passa na rua, quando você está passando por algum lugar e você vê ali um galpão logístico, um shopping mesmo, né? Então esses são exemplos de fundos de tijolo. E a política dos fundos imobiliários de tijolo é investir na aquisição e na construção, ou mesmo apenas no aluguel, né, no fornecimento ali, na locação de imóveis comerciais, que podem ser shopping centers, prédios comerciais, galpões, armazéns, hipermercados e tudo isso que a gente já falou aqui no início do vídeo. E a gente tem também, além dos fundos de tijolo, os fundos de papel, que a gente também já falou aqui no vídeo, que são fundos que têm como estratégia investir em títulos vinculados realmente ao mercado imobiliário, né, títulos de renda fixa. Os principais mais conhecidos são os LCIs e os CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, são títulos de recebíveis imobiliários, ou mesmo, né, também temos aqueles que investem, além de títulos de renda fixa, outras cotas de outros fundos imobiliários. Mas nesse caso específico dos fundos de papel, é muito mais comum que o lucro, né, desse fundo ele venha dos rendimentos obtidos através desses títulos de renda fixa, né? Seja mesmo pelo lucro que é obtido através desses títulos ou pela venda desses títulos com ágio, que a gente fala, que é com um lucro, né? E por fim, nós temos o terceiro tipo de fundo imobiliário, que é um fundo que eu nem gosto muito, é o chamado fundo de fundos, também conhecido como FOFs, são aqueles que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então, aquele fundo imobiliário, ele vai no mercado e compra cotas de outros fundos, muitas vezes buscando ali aquelas cotas de fundos imobiliários que estão mais descontados, que podem ser tanto de papel ou de tijolo, ou até mesmo de outros FOFs, né? Então, eles buscam ganhar com o lucro obtido na compra dos papéis a preços mais baratos, né? Aqueles que estão considerados descontados, para depois eles venderem essas cotas com lucro. É lógico que os fundos de fundos também distribuem rendimentos, mas essa é uma maneira mais comum aí deles ganharem dinheiro, e particularmente eu não sou um cara muito focado em trade, né, que gosta dessa coisa de comprar, vender. Por esse motivo, fundos de fundos nem fazem muito parte da minha estratégia, mas para muitos iniciantes faz sentido, então é uma opção que existe, e esses são os 3 tipos de fundo. Mas agora eu vou citar para vocês algumas vantagens e desvantagens que eu trouxe aqui para vocês entenderem o que realmente vale a pena e por que vale a pena investir em fundos imobiliários, e realmente se tem alguma desvantagem, né? Porque falar só a parte boa, eu acho que a gente tá cansado de ver isso aí no YouTube, né? É verdade. Então assim, não vou nem falar nada que só é muito bom investir em fundo imobiliário, só tem coisa boa. Claro, eu sou suspeito para falar, sou um dos caras que mais fala de fundo imobiliário na internet, né? Lá no Instagram. Se você ainda não nos segue, né? Segue aí @Daniel Carrareto. Lá eu posto vídeos quase que diariamente falando sobre fundos imobiliários, e eu acho que para a maioria das pessoas investir em fundos imobiliários é sim uma boa oportunidade, mas também deve ter alguma desvantagem investir, a gente vai falar um pouquinho disso. E antes mesmo de continuar, antes de falar as vantagens e desvantagens, se você está curtindo esse vídeo, já deixa um joinha para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e a gente consiga realmente crescer um pouco mais no YouTube, né? Ainda estamos aí batendo 30 mil inscritos, eu acho que a gente tem muito para crescer, o nosso conteúdo é de bastante qualidade, a edição agora cada vez melhor, então ajuda a gente aí, deixa aquele like maroto. A primeira vantagem de investir em fundos imobiliários, na minha opinião, é que é muito menos burocrático do que comprar um imóvel para alugar, né? Então você comprar um imóvel hoje tem muita coisa envolvida, tem um monte de papelada que você vai ter que assinar, estudar e coisa e tal. Outra vantagem muito valiosa, na minha opinião, é você ter como investir no
mercado imobiliário com preço bastante acessível, tá? A gente tem cotas de fundos imobiliários hoje, pessoal, negociadas a R$10 ou menos. Então, com R$10 você consegue já em menos de um mês, às vezes, receber rendimentos todos os meses pro resto da sua vida. É isso mesmo. Você comprou fundo imobiliário, deixou ele lá, não vendeu, você vai receber rendimento pro resto da sua vida. E isso, sem dúvida, é uma vantagem incrível dos fundos imobiliários, que é com pouco dinheiro você já conseguir começar. Porra! Uma outra vantagem é que os rendimentos dos fundos imobiliários ainda são isentos de imposto de renda no Brasil. Isso é uma grande vantagem, tá, pessoal? A gente paga imposto pra caramba aqui nesse país, né? Eu, particularmente, nem gosto, né? Eu sou anti-imposto, não é muito algo que eu gosto de falar, mas é algo realmente que a gente vê que não volta pra gente, né? Mas os fundos imobiliários têm esse benefício de serem isentos de imposto de renda no rendimento. Se você vender fundos imobiliários com lucro, aí não. Aí você tem que pagar imposto de renda, não tem pra onde fugir. Mas os rendimentos mensais, aquilo que cai de fato na sua conta todo mês, é isento, pessoal. Então é muito valioso, a gente tem que aproveitar isso. Uma outra coisa que eu acho muito legal, uma vantagem incrível, é você receber dividendos frequentemente. Hoje os bons fundos imobiliários, né, para quem não sabe escolher ainda bons fundos imobiliários, vai lá fazer parte da comunidade RTM, a comunidade Renda Todo Mês, que é a minha comunidade de investimentos onde eu ensino como receber renda todos os meses com constância e realmente construir uma aposentadoria para o futuro. Eu deixei até o link aqui embaixo, quem quiser conhecer a comunidade RTM. Mas voltando, essa é uma vantagem muito interessante dos fundos imobiliários. Todo mês, os bons fundos imobiliários vão te pagar algum dividendo. E, sem dúvida, para quem quer ter uma previsibilidade, saber realmente quanto ela vai receber todo mês para poder, quem sabe, um dia viver de renda, os fundos imobiliários eles são excelentes porque eles trazem justamente essa previsão que outros investimentos muitas vezes não oferecem, né? São variáveis e coisa e tal. Ah, muita gente vai falar assim, mas as cotas dos fundos podem variar, realmente. Mas isso é uma outra coisa. Em relação aos dividendos, quase frequentemente a gente vê que os dividendos eles não variam tanto, então essa previsibilidade é muito legal. Uma outra possibilidade que é muito legal porque ativa o benefício, a bola de neve dos juros compostos, é a possibilidade de você receber o dividendo e reinvestir esse dividendo já no mês seguinte para receber mais e mais dividendos. Como assim, Daniel? Explica melhor isso aí. Então eu recebi, por exemplo, R$10 de dividendo esse mês. Como eu disse, você já pode comprar outra cota de fundo imobiliário com menos de R$10. Então eu pego esses R$10, compro mais uma cota na hora que eu recebi agora esse rendimento. Já no mês seguinte, eu vou receber mais rendimento. Por quê? Porque eu comprei mais uma cota. Pelo simples fato de ter mais uma cota, muito provavelmente eu já vou receber mais dividendos no mês seguinte. Esse é um baita benefício. Uma outra grande possibilidade, que se fala pouco, mas é muito interessante investir em fundos imobiliários, é justamente a possibilidade de você diversificar o seu patrimônio também com pouco dinheiro. A gente fala de comprar, por exemplo, uma cota de um fundo de shopping que às vezes custa menos de R$100 e você vai investir em 16 shoppings com menos de R$100. Eu falo muito sobre isso lá no Instagram porque realmente é um baita benefício. Você às vezes comprar um imóvel apenas e querer achar que você está diversificado, você não tá, né? Você está com um imóvel em uma localidade de apenas um segmento. E aqui a gente fala de diversificar em várias formas diferentes. Por exemplo, você pode ter imóveis espalhados por várias regiões do Brasil, por vários estados do Brasil. Você pode ter vários imóveis em um único fundo. Então, assim, são várias possibilidades de você diversificar. E aí, uma última diversificação ainda que você faz é a diversificação por segmento, que é você realmente investir em fundos imobiliários de diferentes segmentos. Por exemplo, de shoppings, de galpões logísticos e fundos de papel e fundos de lajes corporativas, por exemplo. Não tem nada a ver um fundo com o outro. Então, se tiver uma crise, por exemplo, nas empresas que locam galpões logísticos, você vai ser afetado só naquela parcela do seu patrimônio que está investindo nesse tipo de ativo, né? Então, vamos combinar que é muita diversificação e vale muito a pena, né? Lembrando que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre fundos imobiliários, falando sobre como diversificar, sobre os tipos de fundo imobiliário. Então, vale a pena você se inscrever aqui no canal e dar uma navegada depois para olhar mais sobre essas vantagens aí de diversificar através de fundos imobiliários. Agora, Daniel, quais são as desvantagens, né? Você falou para mim que ia falar desvantagem. Tem desvantagem? Tem. Custos com taxa de administração. Mas, pessoal, como eu disse, isso não chega para você. Esses custos já vêm realmente descontados e já há uma média aí no mercado que é bastante aceita ali, que realmente a maioria dos fundos já trabalha, já pratica, então não é um problema tão grande. Um outro problema, uma outra desvantagem é esse risco com oscilações de preço das cotas na Bolsa de Valores. Inclusive eu recebo direto comentários lá no Instagram das pessoas falando: ah, mas você está falando que vai pagar X de rendimento, de dividendo, mas a cota desvalorizou X%. E pessoal, é importante abrir realmente um parênteses aqui para falar sobre isso. Por quê? A gente fala de investir em fundo imobiliário, realmente o foco do fundo imobiliário é a renda mensal que ele te paga. A cota, realmente, no curto e médio prazo, que é ali entre 1 e 5 anos, ela pode sim variar bastante. Mas a gente já tem um histórico de fundos imobiliários de mais de 10 anos
que nos mostra que no longo prazo é muito provável que os fundos imobiliários vão se valorizar. Que longo prazo é esse, Daniel? Quanto tempo? Entre 5 e 10 anos. Então fiquem tranquilos, que realmente se você investe em fundo imobiliário pensando para se aposentar daqui 10, 15, 20 anos, é muito provável que as suas cotas vão se valorizar, independente do que esteja acontecendo agora lá na Bolsa de Valores, que a cota esteja desvalorizando. Então, qualquer queda de bons fundos imobiliários, na verdade, se configura como uma ótima oportunidade de você comprar mais barato bons ativos e bons imóveis. A taxa de vacância também é uma outra desvantagem, pode ser um risco para o fundo imobiliário, caso o fundo tenha imóveis que fiquem vagos, né, sem ninguém alugando, e aí, sem dúvida, eles vão deixar de gerar renda, então é uma desvantagem caso realmente o fundo tenha taxa de vacância. Um outro problema é o risco de sazonalidade, né? Por exemplo, fundos imobiliários que investem em shopping centers, né, eles vão ter esse problema, porque tem lojas que vendem mais em uma determinada época do ano e outras que vendem menos em uma determinada época do ano. É muito comum isso. Então é importante a gente ter isso em mente, porque é uma possibilidade, uma desvantagem também de investir em fundos imobiliários. Agora, quando o assunto é investir diretamente em imóveis físicos, com o objetivo de receber aluguéis dos inquilinos, é importante pontuarmos também alguns aspectos. A gente sabe que comprar uma casa, um apartamento, não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia. Hoje no Brasil está muito caro, inclusive, comprar imóveis, né? Então, para também investir em imóvel, além de dinheiro, a gente precisa de tempo para encontrar boas oportunidades. É geralmente um valor alto que a gente tem que dispor para adquirir, às vezes, um único imóvel, e que isso, sem dúvida, é bastante arriscado, porque você só vai ter realmente aquele imóvel. E ainda tem o risco de você não ter aquela quantia, né, para comprar um imóvel à vista e vai ter que recorrer a um empréstimo pessoal, um financiamento bancário, que muitas vezes, pessoal, pode comprometer a sua renda por anos e anos. Então pensa comigo, em vez de investir em fundos imobiliários, que você vai ter um investimento, um patrimônio positivo, você pode entrar numa dívida, de fato, ficar devendo aí e ter um patrimônio negativo, que eu costumo dizer. Eu particularmente odeio dívida, vi já meus pais terem dívida, vi familiares e pessoas conhecidas terem dívida e não recomendo, acho realmente uma péssima escolha você se endividar. Mas tem aquelas pessoas que acham que vale a pena e eu respeito pra caramba. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não se sinta ofendido, é apenas a minha opinião de que eu não gosto realmente, mas eu prefiro 1000 vezes investir do que realmente ficar ali com uma dívida, seja ela para comprar um imóvel ou por qualquer outro motivo. E vale mencionar que caso o imóvel tenha uma valorização e o dono desse imóvel queira vendê-lo, nada garante que vai ser algo rápido, algo fácil, tá, pessoal? Realmente, às vezes, você anuncia e é muito difícil você vender um imóvel. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de destacar são os custos que se tem quando você adquire um imóvel, né? O IPTU, condomínio, imposto de renda, taxas mensais cobradas pelas imobiliárias, enfim, tudo isso que você realmente tem quando você compra um imóvel e aluga. Além, é lógico, das reformas que o proprietário vai ter que arcar ali periodicamente quando um inquilino sair. Às vezes destrói o apartamento, tem que pagar. Até a taxa extra que é cobrada ali, né, para reformar a fachada, essas coisas todas, é cobrada do dono ali do imóvel. Então isso tudo deve ser considerado. Enquanto os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ainda tem uma desvantagem do aluguel quando você faz isso por imóveis diretamente, tá? O proprietário do imóvel ele pode ser tributado em até 27,5% se o valor do aluguel for acima de R$ 4.664,68, então é bem pesado. Embora a locação de imóveis também tenha ali uma faixa de isenção, né, para valores até R$ 1.903,98, o benefício perde o efeito caso a soma do aluguel com o salário do proprietário, a renda, outra renda que ele tenha, ultrapasse esse teto da faixa de isenção. Então é muito provável aí que se você ganha mais de R$ 2.000, já você vai ser tributado, então essa isenção praticamente não vale de nada. Então, se a gente for comparar os rendimentos referentes aos aluguéis recebidos com os rendimentos recebidos dos fundos imobiliários, realmente é incomparável, porque nos fundos imobiliários você sempre vai ter isenção, pelo menos até esse momento. E se a gente for trazer as respectivas alíquotas aqui de locação de imóveis, né, o aluguel que você recebe, os rendimentos até R$ 1.903,98 são isentos, mas devem ser informados na declaração. De 1.903 até 2.826, você contribui com uma alíquota de 7,5%. De 2.826,66 até 3.751, você tem uma alíquota de 15%. E entre 3.751 e 4.664, uma alíquota de 22,5%. Acima disso, já era, meu amigo. Forte abraço, você vai pagar 27,5% se você tiver rendimento acima de 4.664. Ou seja, é pesado, com uma fatia muito grande, às vezes um quarto ou mais do que você realmente recebe. Então, diante disso tudo que foi falado, investir em fundos imobiliários pode ser uma alternativa muito mais interessante para os investidores do que comprar um imóvel para alugar. É lógico que existem vantagens sim de você comprar um imóvel físico diretamente, né? Que é você ter o controle da gestão do imóvel, né? Às vezes você pode encontrar um imóvel muito barato, né? Uma oportunidade, e você pode ganhar uma valorização significativa ali comprando aquele imóvel. E também tem a questão daqueles que acham realmente, tem esse sonho de ter uma casa própria. Mas aqui a gente não está falando de casa própria, pessoal. A gente está falando de comprar imóvel para alugar. Então, ter um imóvel físico
sim, para casa própria é indiscutível aí que muitas pessoas vão considerar vantajoso. Agora, para alugar é muito complicado você realmente comparar hoje com uma renda de fundos imobiliários. E tem as desvantagens, né? Já que você precisa ter uma quantia de dinheiro alta para comprar um imóvel, custos, despesas, burocracia, para lidar com o inquilino, né? E, pô, quem tem imóvel aqui ou conhece alguém que tem imóvel sabe que não é fácil ter inquilino, né? O risco de vacância, né? Você ficar ali sem aquele inquilino, o inquilino deixar o seu imóvel e você demorar para alugar, você tem que lembrar que você vai ter que arcar com todos os custos, até mesmo o condomínio. E se você demorar para arrumar outro inquilino, você vai ficar, às vezes, sem a sua principal fonte de renda, né? Aquele imóvel vai ficar parado ali e você não vai conseguir, né? Então vai ter que reformar, enfim, vai gastar dinheiro com isso também, que são os custos com manutenção. E, por fim, a baixa liquidez, né? Que você pode demorar um baita tempo para conseguir vender o imóvel quando você quiser. E se a gente fizer um comparativo agora, né? Investir no valor de 250 mil para comprar um apartamento e receber aluguel de inquilinos e esses mesmos 250 mil investindo o mesmo valor em fundos imobiliários, a gente vai mostrar para vocês como realmente ficaria e qual seria mais vantajoso. Mas eu já quero que você escreva para mim nos comentários antes de saber o que você acha que vale mais. Eu já dei um spoiler muito bom no vídeo, né? Você acha que vale mais comprar o imóvel e receber o aluguel ou investir em fundos imobiliários? Conta aí nos comentários. Mas vamos lá. Se a gente for pensar nesse apartamento aí, avaliado 250 mil, né? Que inclusive tá difícil pra caramba de achar apartamento de 250 mil. Mas enfim, a faixa de preço do aluguel ali eu entendo que seria entre 1.250 e 1.875, considerando aí um valor de aluguel mensal, que costuma ser uma faixa de mercado bastante aí valorizada, inclusive. Vamos botar aí 0,5% a 0,75% ao mês. Vale lembrar que na hora de alugar o imóvel, esses valores nem sempre são levados à risca, tá? Tem gente que aluga imóvel por 0,3% ao mês. Então eu tô botando aí uma margem muito boa aí para alocação de imóvel diretamente. Muitas vezes isso vai depender do cenário econômico, como anda o mercado imobiliário, ou mesmo da sua urgência em receber a renda dos aluguéis, né? Se você vai conseguir alugar melhor, vai depender realmente do prazo aí que você quer alugar, porque se você procurar, às vezes você vai achar alguém que vai pagar mais caro e pode valer a pena. Mas resumindo, a sua renda mensal proveniente desse aluguel, desse apartamento, ela seria no máximo aí de 1.875, que equivale aí a 0,75% ao mês. É possível ter ganhos maiores se esse dinheiro estiver aplicado em fundos imobiliários. Além disso, é possível entrar em fundos com quantias muito menores, né, do que para construir uma casa e comprar um apartamento. Então vamos lá. Vamos pensar que você poderia ter centenas de cotas em diferentes fundos imobiliários que aplicam em setores diferentes, de imóveis diferentes, realmente em forma diversificada e tal, e aplicando esses mesmos 250 mil em fundos imobiliários. E aí vamos pensar que você teria uma carteira de investimentos aí com shopping centers, galpões logísticos, hospitais, edifícios comerciais, enfim, vários segmentos legais que a gente tem aí. Vamos pegar como exemplo o fundo imobiliário XPML11. Esse fundo tem diversos shoppings espalhados por todo o Brasil. Como vocês podem ver, o fundo tem 16 ativos espalhados em 7 estados: Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outro ponto importante é que a vacância do fundo em comparação com o único imóvel alugado é muito realmente menor do que se você tiver aquele único imóvel, né? Se aquele imóvel que você tem não tiver alugado, você tem 100% de vacância, né? Como a gente pode ver aí que a vacância física nos últimos 12 meses, conforme o relatório divulgado pelo fundo, foi de 5,4%, então a gente tem uma vacância muito menor do que você teria com um único imóvel. Em contrapartida, quando a gente considera um único imóvel, né, se o inquilino sair, deixar vago, você deixa de receber 100% do seu aluguel. Uma cota do fundo está custando hoje R$ 105,29 e o fundo pagou aí nos últimos 12 meses R$ 8,74 de proventos. Então, se você tivesse investido aí R$250 mil em cotas do XPLG11, você teria 2.380 cotas. E isso iria te render em 12 meses um total de R$ 20.801. E se fosse considerar o retorno do último provento pago, que foi 74 centavos, investindo os mesmos 250 mil, no final do mês você teria R$ 1.761 isentos de imposto de renda. Então, pessoal, a decisão de investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel é uma escolha pessoal e ambas podem ser vantajosas em diferentes momentos. Alguns cenários podem favorecer o investimento em fundos imobiliários, principalmente para quem deseja investir de forma mais diversificada ou mesmo possui uma quantia limitada para investir naquele momento. Comprar fundos imobiliários também pode ser mais vantajoso para quem não tem tempo suficiente para escolher e administrar um conjunto de imóveis. Além disso, para quem já possui imóveis e quer diversificar seus investimentos, realmente investir em vários fundos imobiliários pode ser uma excelente alternativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir esse vídeo aqui ao lado, que ele vai ser muito útil para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.